pra gente. Vamos. Ai, vou até me preparar para poder chamar essa pessoa, Márcia. A Débora Moura, eu vou fazer aqui antes o que ela, inclusive, me mandou de mini bio e depois eu digo rapidamente o que eu penso. É uma mulher preta e profissional 50 a mais, que vem realizando iniciativas para ser uma agente transformadora dentro do mercado de comunicação e do entretenimento. Com 18 anos de experiência na Artplan, Artplan é uma empresa do grupo Dreamers, lugar em que atuou como gerente de produção e diretora de produção, assumiu desde 2021 o cargo de Head de Diversidade e Inclusão, também do grupo, sendo a responsável pela área de recrutamento e seleção também. Não basta apenas contratar, é preciso incluir e proporcionar um ambiente seguro para pessoas de grupos subrepresentados, além da elaboração de ações afirmativas que possam gerar a mudança da cultura organizacional. Eu gosto de dizer que a Deborete, como eu chamo, é uma amiga, é um grande presente que o time, o grupo Dreamers, que para quem não conhece, tem a Artplan, tem o Rock in Rio, tem o Detal, mas tantas outras empresas interessantíssimas, que ele faz pro bono, né, a Artplan para o Instituto Glória, mas é um grande presente que eu ganhei na minha vida. É uma mulher que tem uma voz muito doce, uma voz muito tranquila, mas ela tem uma potência e uma cadência que ninguém para. A Deborete, essa minha amiga também, ela tem um poder de agregar pessoas. É incrível. Toda vez que eu vou na Artplan, as pessoas ficam igual mosquinhas em cima, assim. É um abraço que passa e dá, é um beijinho que dá, é uma palavra que dá. E geralmente, quando se tem algum problema grande que não se sabe como resolver, as pessoas batem na porta da Deborete e perguntam: Débora, como é que a gente leva isso aqui para frente? Também gosto de definir a Débora como uma mulher, uma grande entendedora da humana. Se bem que isso, obviamente, é algo que todos os dias, quando a gente acorda, a gente descobre mais alguma coisa, e todos os dias, quando a gente vai dormir, a gente descobre que a gente não sabe nada. Mas é uma pessoa que eu confio muito, é uma pessoa que é absurdamente fiel ao seu time, aos seus amigos, ao seu grupo, e é uma mulher que batalha muito com o tema do que a gente vai falar hoje. Ela traz justamente para tantos de nós a ideia e o entendimento que representatividade é fundamental e que todas nós, estando de mãos dadas, podemos estar onde nós quisermos. E aí, meninos e homens, é o seguinte, ela é uma super adepta da competência, ela acredita de verdade em somatórias. Então, se eu tivesse que descrever a minha amiga Débora, eu tenho uma chance de dizer que é minha amiga, seriam com essas palavras. Mas eu vou passar para ela, vou deixar ela contar o grupo onde ela trabalha, vou deixar ela contar o que ela faz e por que que ela está trazendo esse tema aqui para vocês. Débora, muito obrigada. Do outro lado, Débora, eu queria muito te apresentar. Esse time aqui, que você já tanto conhece, afinal de contas, a Artplan é uma parceira desde o primeiro momento, são as melhores meninas que você já ouviu falar na face da Terra. São meninas poderosas que acreditam fielmente que elas não fazem parte do futuro, elas já são o presente. Essas meninas power, elas vêm abraçadas e cuidadas por professores que acreditam que educação é a única forma de mudar. E elas também têm todos os dias perto delas mentores que passam a ser pais, mães, tios juntos, mas que se reconhecem nessas meninas por muito próximo de idade um caminhar de sucesso, de brilhantismo e de mudar o mundo. Então, Débora, do lado de cá, eu posso te dizer que você vai conhecer meninas que mudam o mundo. E do lado daí, meninas, vocês vão descobrir uma mulher que impulsiona outras e outros a fazerem isso. Eu acho que, estando apresentados, Deborete, o palco é todo seu. Tem os educadores também, né, Cris? Eu falei, os professores que acreditam que a educação é a única coisa que muda. Falei. É verdade, verdade. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É muito gratificante poder falar para esse público jovem, poder. Eu vou fazer 60 anos agora em dezembro, e é muito rejuvenescedor ser convidada para falar para esse público jovem, para essas meninas que a gente tem certeza que vão mudar o mundo, né? Então, é um prazer muito grande poder estar aqui falando para vocês.
Eu sou Débora Moura, eu hoje atuo como Head de Diversidade e Inclusão do Grupo Dreamers. A gente tem um projeto robusto de diversidade e inclusão. Essa semana saíram algumas notícias sobre grandes empresas que estão demitindo equipes de diversidade, que estão retrocedendo nas conversas da diversidade. E eu fui conversar com a minha chefe, eu ia começar dizendo, eu estou um pouco assustada com essas notícias. Depois eu falei, não, eu não estou assustada, porque eu sei que isso não vai acontecer com a gente. O Grupo Dreamers tem um projeto consistente na área da diversidade e inclusão, e eu posso hoje estar coordenando esse projeto e à frente desse projeto, que é um projeto que pretende também transformar vidas, como esse projeto tão bacana aqui. A primeira coisa que eu quero dizer é, ouvindo a Cris falar a minha bio, né? E ouvindo a forma como eu estou sendo recebida aqui, com todo esse carinho e esse respeito, e falando da minha trajetória, a minha crença limitante ainda pergunta: mas será que é tudo isso mesmo? Será que é, sabe, que tem essa dimensão, né? Então, as crenças limitantes, realmente, elas acompanham a gente ainda hoje, com todo o trabalho que eu fiz. É, muitas vezes não parece concreto, não parece que é tudo aquilo. Eu me lembro a primeira vez que me chamaram, primeira vez não, eu já tinha feito algumas palestras, mas foi a primeira vez que me chamaram como especialista e saiu no convite. Débora Moura, especialista em diversidade e inclusão. Eu liguei para minha chefe e falei, Sandra, eles estão me chamando de especialista. Eu trabalho com isso há tão pouco tempo, como eu sou especialista? E ela falou, mas você é especialista, você fala do tema com propriedade, estudou o tema, pode ficar tranquila que você é especialista. Então, são as crenças limitantes mesmo, né, que muitas vezes nos paralisam e não nos deixam acreditar na nossa própria potência, né? Então, acontece com todo mundo e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a nossa conversa. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim, tudo ok, tudo ok. Vamos lá, vou colocar modo de tela cheia. Tudo certinho? Certinho, Débora. Então vamos lá. Mulheres além das crenças limitantes, né? O que que a gente consegue fazer sobre crenças limitantes, o que elas significam e por que que a gente precisa falar sobre isso, né? No mínimo, porque pelo relato que eu fiz aqui, de que elas ainda hoje tentam me paralisar, né? E podem significar barreiras para a nossa carreira, para o entendimento do que a gente é e até onde a gente pode chegar. E a gente, então, falando sobre essas coisas, a gente consegue desconstruir, a gente consegue buscar novos caminhos e a gente consegue entender muitas vezes que a gente não está sozinha. Eu sou a Débora, eu trouxe aqui um trecho de uma música do Caetano, que é a Tigresa, que ele fala, ela me conta sem certeza tudo o que viveu, mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar. Eu sempre tive dúvidas da certeza do que eu tinha vivido, que foi exatamente o que eu falei antes, né? Será que rolou isso tudo? Será que realmente eu fiz essa transição de carreira aos 55 anos e passei a trabalhar com diversidade e inclusão? Será que realmente tudo que toda a bagagem que eu tenho, todas as vivências que eu tive na minha família, que é uma família de militantes da causa negra no Brasil, realmente me dá propriedade para falar sobre o que eu tenho que falar, né? Eu tive uma oportunidade dentro da Artplan de entender que aqui eu podia ser quem eu realmente era, uma mulher negra, a partir de uma palestra que eu ouvi dentro do trabalho. Quando eu ouvi essa palestra, eu falei, eu posso contribuir com esse tema do racismo, da diversidade, da inclusão, mas antes eu não tinha essa consciência da potência que esse tema poderia trazer para a minha própria atuação profissional, né?
Então, era uma falta de certeza de tudo que eu tinha vivido e de toda a bagagem que eu trazia para ter propriedade para fazer isso. E aí depois acabei me assumindo essa área de diversidade e inclusão com dedicação integral para o tema, né? Montando uma equipe para falar desse tema, sabendo que tudo ia mudar, porque eu imaginava o que eu queria e eu precisava inventar aquele lugar, que foi realmente o que aconteceu. Hoje a gente tem um lugar fértil no Grupo Dreamers para trabalhar a diversidade e inclusão com muita intencionalidade, né? E eu tenho muito orgulho dessa jornada. Essa foto, eu tenho uma foto pequena de uns 4 anos, muito semelhante nessa mesma posição. Então não é por acaso, né, e que isso aconteceu, e ela traz realmente um empoderamento, um jeito de me apresentar que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Hoje eu consigo fazer reels, por exemplo, para o Instagram, que também foi uma trajetória, uma jornada, um aprendizado, né? É uma exposição que veio com o tempo de carreira, que veio com o tempo de maturidade, que veio com o tempo do autoconhecimento, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E o que que são realmente as crenças limitantes? Ideias e convicções que nos limitam, que nos paralisam, né? Então, coisas que restringem o nosso potencial, que muitas vezes estão no nosso imaginário, né? Vem de coisas que a gente ouviu na nossa vida e que paralisam os nossos sonhos, né? Todos nós temos sonhos que servem muitas vezes para fazer a gente seguir, mas as crenças limitantes acabam paralisando esses sonhos e paralisando a nossa vontade de seguir, né? E essas crenças muitas vezes são criadas na nossa própria família, dependendo do local onde a gente mora, o lugar onde a gente trabalha, um chefe que a gente tem. Uma vez um diretor na Artplan, numa vivência, né, numa dinâmica que a gente estava participando, disse que quando ele era estagiário, um chefe dele falou para ele que ele era muito desorganizado e colocou vários post-its na mesa dele com as coisas que ele tinha que fazer, encheu a mesa de post-it. Ele ficou muito exposto, ridicularizado no trabalho, porque o chefe fez aquilo e ele estava com a mesa cheia de post-it. E nesse dia, nessa dinâmica, ele, como diretor da Artplan, ele entendeu que ele tinha essa crença limitante de que ele era uma pessoa desorganizada. E ele buscava o tempo inteiro ser mais organizado, com muita angústia, achando que ele era uma pessoa desorganizada, porque ele trazia essa crença com ele até o cargo de diretor na Artplan. E ali a gente, naquela dinâmica, conseguiu desconstruir. Então, é a gente poder ter contato com as crenças limitantes que muitas vezes faz a gente desconstruí-las, né? E aí eu pergunto se alguém já vivenciou isso, como foi para você encarar uma crença limitante, né? Pergunto se alguém quer falar sobre alguma crença limitante que já tenha passado. Alguém quer falar? Eu não estou vendo vocês. Se tiver alguém com a mão levantada, por favor, Cris. Não tem ninguém, eu acho que estão mais envergonhados nesse momento, até porque falar de crença limitante, mas eu digo, eu já vivi e vivo até hoje crença limitante. A cada vez que eu vou para um novo projeto, ou a cada vez que me chamam para alguma coisa, ou a cada, mesmo nos cargos executivos na administração, eu me pergunto, mas por que eu? Ó, a Cecília levantou a mão. Fala, Cecília. Thalita também. Pode falar, Cecília. Não? Baixou? Thalita, pode falar. Bem, desculpa, Eu- Cecília. então, uma questão limitante que eu tive muito contato foi exatamente quando eu passei pro IF, que eu achava que eu não ia conseguir acompanhar com as matérias, o curso, porque todo mundo dizia, quem vai pro IF é muito inteligente, só vai os melhores, os melhores, os melhores. E eu ficava desacreditada até que eu tinha passado ainda, eu ainda não tinha caído a ficha para mim.
Inclusive, hoje mesmo eu olhei e pensei, peraí, eu estou estudando aqui, como é que é assim? E fazem 3 anos já, então. E aí minhas notas começaram a cair por causa disso, porque eu não acreditava que eu ia conseguir acompanhar. E aí foi só quando olharam para mim e falaram, não, você é muito inteligente, você realmente conseguiria, que eu comecei a ter forças e até minhas notas começaram a voltar pro jeito normal. Então, Conta de É qual isso IF aí. você é, Cecília? eu sou do IFRN de Parnamirim e eu faço curso de mecatrônica. Ótimo. Eu, quando passei no vestibular, Cecília, eu não fui nem olhar o resultado, porque eu tinha certeza que eu não tinha passado. Um amigo que estava lá vendo as notas, na época a gente tinha que ir na faculdade para olhar a lista que saía, era pregada na parede. E um amigo que me ligou e falou: Você passou, porque eu não fui nem olhar, tinha certeza que eu não tinha passado. Tem mais alguém A- com a mão Tem, a levantada? Thalita levantou a mão. Thalita? Ei, gente, boa tarde. A minha crença limitante, ela veio de uma pessoa da minha família que falou comigo, na verdade, aí me deixou um pouco insegura com relação a isso, que foi que eu sempre tive vontade, assim, de empreender. E atualmente muita gente foca mais em trabalhar em um lugar fixo, querer ter todo, por exemplo, começa na escola, faculdade, entra em um emprego. Só que, não tirando a faculdade, eu tenho vontade sim de fazer. Só que eu gosto mesmo de empreender, de mais liderar e tudo mais. Por conta disso que o Power for Girls me chamou a atenção. Só que aí uma pessoa da minha família falou assim: Ah, mas você é de cidade pequena, você não vai conseguir isso, porque aqui os recursos são menores, você não tem oportunidade para isso, não tem por que você querer empreender, nem nada do tipo. Aí quando a minha equipe eu falo assim, né, a equipe que eu estou no caso, ela passou, eu fiquei muito feliz porque era uma oportunidade para mim assim de desenvolver isso e entender, não, é possível sim eu fazer isso. É isso aí, Thalita, a gente acreditar, né, que faz a gente se mover, né, e ter outras crenças que façam a gente se mover. Eu tinha uma crença limitante, que é uma coisa que acabava impactando a minha carreira, que é a questão do cabelo. Eu tô hoje aqui com esse cabelo, um black power, né? Mas uma crença limitante que eu tinha era de que meu cabelo era feio, de que meu cabelo era ruim, né? Como se dizia, que o meu cabelo era um cabelo que eu nunca ia estar satisfeita com ele. E eu tive muita dificuldade para entender que eu poderia ter um cabelo black power, ou trançado, ou do jeito que eu quisesse o meu cabelo, e que eu seria aceita dessa forma. Mas essa era uma crença limitante, de que eu poderia ter um cabelo bonito e apresentável, por exemplo, né? Durante muitos anos eu usei o cabelo máquina 2 raspadinho, para não ter que lidar com aquele cabelo. E hoje eu superei essa crença e adoro meu cabelo, e cada dia é de um jeito, e enfim, é uma crença limitante que eu acho que eu também consegui superar, né? Então vamos em Olha, frente. Deborete, tem muitas mãos levantadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você caminhar, porque tem Tá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis mãozinhas ainda levantadas, tá? Mas aí a gente bota em outros momentos para as pessoas também irem falando. O que você tá acha? bom. Desculpa, é porque eu não estou vendo. Beleza, combinado. Ou qualquer coisa no final. E aí, como a gente lida, né, com essas crenças limitantes? A gente precisa buscar ferramentas para que a gente possa lidar. Então, o autoconhecimento é uma dessas ferramentas. A gente entender qual é o nosso propósito, quais são as nossas convicções, a gente refletir sobre reais possibilidades, né? Sim, eu moro numa cidade do interior, mas que possibilidades eu tenho reais de fazer com que eu consiga ter uma carreira, eu consiga, se necessário, sair dessa cidade, ir para uma outra cidade maior e chegar a um outro país, por exemplo, né? Com o meu estudo, com o meu trabalho, com novos caminhos que a gente pode abrir, né? Então, o autoconhecimento pode nos levar a superar
as crenças limitantes. E a terapia, né? Eu acho que a terapia é revolucionária e ela não precisa muitas vezes ser numa conversa, muitas vezes, em profundidade, a gente consegue avançar, né? Mas a terapia é um instrumento muito poderoso. Minha filha fala, mãe, você pensa que tudo se resolve com terapia? E realmente eu penso, porque eu acho que é uma possibilidade de autoconhecimento muito profunda e muito eficiente identificar, né, quais são essas crenças limitantes, o que que a vozinha na minha cabeça está me dizendo que eu não posso chegar naquele lugar ou que eu não posso superar aquela etapa, né? Reconhecer, refletir sobre a crença, questionar, né? É muito importante que a gente identifique o que está nos paralisando, né? E o autoconhecimento ajuda nessa identificação reformular essas crenças, né, de limitantes para fortalecedoras. Então, essa coisa do cabelo, por exemplo, que eu mencionei, a partir do momento que eu entendi a força do cabelo de uma pessoa negra, eu consegui entender que eu podia ter o cabelo que eu quisesse ter e que ele muitas vezes chegava na minha frente me apresentando como uma mulher negra e levava a minha força na própria comunicação que eu já trazia ao me apresentar, né? É, então, transformar o que é limitante em fortalecedor e desafiar as ações limitantes, né? Partir para a ação, ter um plano, ter um prazo. Se eu tenho certeza que eu preciso fazer um determinado momento, o que que eu preciso fazer para chegar naquela determinada ação e naquele determinado objetivo. E às vezes, muitas vezes, com exercício mesmo, numa planilha, para eu conseguir publicar um livro, eu preciso escrever tantos capítulos, eu preciso ter um revisor para me ajudar, eu preciso ter uma editora, eu preciso fazer o contato com alguém que vai me levar a essa editora, né? E eu digo isso porque um dos projetos que eu tenho é escrever um livro. E com o meu mentor, eu aprendi isso, colocar ali o passo a passo do que eu preciso para conseguir publicar o livro, né? Então, a gente trabalhar com um plano e um prazo para as ações para chegar no lugar que a gente quer chegar. Ter apoio e suporte, buscar referências positivas. Quem pode ajudar na jornada? Eu mencionei aqui o meu mentor, que é o Marco Antônio, que a Cris conhece. E o Marco foi a pessoa que me abriu o olhar para o valor que tinha a minha história pessoal, né? Ele falou, antes de você falar qualquer coisa, você tem que falar isso, da sua família, de onde você veio, que o seu pai nasceu num caixotinho, no morro, e depois ele chegou a ser o primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares. Só isso já diz muito sobre você, né? E eu não tinha até então realizado que isso tinha esse peso para demonstrar quem eu sou, até profissionalmente, né? Então, buscar pessoas que possam nos ouvir, que possam nos ajudar na jornada. E para além dessas crenças limitantes, o que que a gente consegue enxergar além, né? Hoje a gente fala muito no propósito, mas que bicho de sete cabeças é o tal do propósito? Então, a gente pode dizer que é uma vontade de realizar, de alcançar alguma coisa, o porquê que a gente está fazendo aquilo, o orgulho que a gente tem de estar fazendo aquilo, que legado a gente quer deixar, né, com as nossas atitudes, com as nossas ações. É um senso realmente de que faz sentido o que a gente está fazendo. Eu hoje falo muito de coisas que não estão na planilha, né? E a Cris até está ajudando a gente nisso, nesse olhar de impacto das coisas que a gente faz no grupo Dreams, porque tem coisa que não está na planilha. Uma pessoa que fala que tinha desistido da publicidade porque é uma mulher negra, já tinha tentado inúmeras vezes entrar numa agência, e a Arteplan
com as suas vagas afirmativas, selecionou ela para trabalhar na Arteplan, essa história precisa ser contada, né? E isso é que dá sentido a todo o trabalho, por exemplo, que eu venho fazendo. Esse é o propósito, né? De transformar vidas. Então, o propósito dá direção e dá intencionalidade para as nossas vidas, orienta as nossas metas, né? Na medida em que eu tenho com clareza isso para a minha vida, qual é o meu propósito de transformar vidas, quase que tudo que eu faço no meu dia a dia me leva para esse lugar, né? O que que eu posso fazer hoje para transformar a vida dessa pessoa lá na frente? Então, influencia nas tomadas de decisões na minha vida e facilita, digamos assim, né, a gente também superar as crenças limitantes. E o propósito no trabalho é essa facilidade de identificar onde que a gente quer chegar. As nossas funções corporativas vão resultar numa verdadeira mudança na sociedade, e aí tudo começa a fazer sentido, né? Então, cada projeto que vocês estão criando, que vocês estão trabalhando, cada professor que está aqui com o propósito de alavancar essa transformação na vida dessas meninas, né? Tudo isso facilita a gente a superar as crenças limitantes. Então, o propósito é a razão pela qual a gente faz alguma coisa, ele dá sentido à nossa vida, né? Orienta as nossas escolhas e comportamentos, aumenta a motivação, a resiliência. Uma coisa dá errado e você fala, não, mas o meu propósito está lá na frente, espera aí que eu vou rever, eu vou refazer, eu vou dar 2 passos para trás e depois eu vou dar outro para frente, né? E aumenta a satisfação no nosso dia a dia. E como a gente descobre esse propósito? De novo, com o autoconhecimento, olhando para a história da nossa família, para as vivências que a gente teve na nossa vida, né? E a forma como a gente impacta o mundo qual é o jeito que a gente impacta o mundo, né? E o propósito é vivo, ele é vivo e ele é vida. Ele pode trazer um novo olhar para a forma como a gente atua no mundo. E o propósito pode trazer para a gente uma maior felicidade na jornada, né? Deixar as crenças limitantes, encontrar o nosso propósito, pode trazer felicidade para essa nossa jornada de vida e profissional. E o que que é a felicidade? É uma experiência, é um contentamento, é um bem-estar positivo, né? Junto com uma sensação de que a vida é boa, tem significado, tem valor. Isso é felicidade. O prazer é uma sensação momentânea de prazer ou de alegria, né? Às vezes é a realização de um desejo, isso é o prazer. E a felicidade na jornada é isso tudo junto. Experiências de prazer, junto com o propósito, que você percebe uma felicidade, essa sensação de que a vida tem significado, tem valor, é boa, né? Isso tudo vai trazer maior possibilidade de ter felicidade na jornada que a gente escolheu para as nossas vidas. E aí eu quero trazer para vocês exemplos de mulheres que superaram crenças limitantes, né? Algumas de vocês já devem ter ouvido falar em Carolina de Jesus, que nasceu na extrema pobreza, né? Enfrentou o racismo durante a vida, só tinha até o segundo ano do ensino fundamental. E ela escreveu um livro chamado Quarto de Despejo, que relatava o cotidiano das favelas, né, brasileiras, e acabou chamando a atenção do mundo inteiro para como as pessoas viviam nas favelas no Brasil, e foi homenageada ao redor do mundo, começando com esse livro Quarto de Despejo. A, a possibilidade disso acontecer na vida da Carolina de Jesus era quase nula, de acordo com o histórico que ela tinha. Mas ela não deixou que isso limitasse a vida dela. E acreditou, principalmente, que ela podia chegar onde ela queria chegar.
e O Quarto de Despejo é reconhecido ainda hoje como um dos melhores livros da literatura brasileira. A Rosa Parks é uma mulher americana que lutou. Ela estava sentada no ônibus, na verdade, e era proibido que pessoas negras sentassem naquele lugar que ela estava sentada, e ela, de alguma maneira, pediram para ela sair, que ela levantasse daquele lugar, e ela simplesmente disse que não ia sair. Ela se recusou a ceder o assento do ônibus, e isso deu início a um movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. A lei da segregação racial acabou sendo revista nos Estados Unidos em função disso, e então ela desafiou crenças limitantes relativas à raça, à igualdade de direitos. Era muito pouco provável que uma mulher negra fizesse esse movimento de se recusar a obedecer, né, o que estabelecia a lei da segregação racial, mas ela acreditou que ela poderia superar essa crença limitante de que negros não poderiam se sentar em determinados assentos nos ônibus. Alguém quer falar? Acho que Alguém quer entrou aqui. falar? Não, eu acho que entrou sem querer abriu sem querer. Tá. Já fechamos aqui. Elza Soares, a nossa maravilhosa cantora brasileira, né, viveu uma vida de violência doméstica, de extrema pobreza. A primeira vez que ela se apresentou publicamente, perguntaram para ela de onde você veio. Ela estava vestida toda maltrapilha, com uma roupa da mãe que ela tinha dado um jeito para ir no programa de auditório. De onde você vem? Ela disse, eu venho do planeta Fome. E ela perdeu filhos durante a vida, e no fim da vida, quase no fim da vida, ela foi eleita a voz do milênio pela BBC. Era uma mulher negra forte, incrível, um exemplo de superação, de vitalidade, de propósito, né? Com o propósito de levar a sua música, a sua voz e a sua alegria para as pessoas. Então, é um grande exemplo também de mulher que superou crenças limitantes. A Viola Davis atriz americana maravilhosa, também viveu uma infância de extrema pobreza. Eu vou falar no final sobre o livro dela, dar a dica para vocês do livro dela, que conta a história. É pobreza, pobreza mesmo, né? Extrema, de não ter realmente o que comer, de dormir no frio nos Estados Unidos, né? Na época do frio, de não ter como se agasalhar, filha de uma empregada doméstica e de um treinador de cavalos. Ela fez um curso de teatro na escola e, a partir dali, ela entendeu que ela podia se transformar numa outra pessoa através da arte, através do teatro, e não desistiu daquele sonho de ser atriz, né? Ela virou uma grande atriz e produtora americana, vencedora de um Oscar, um Emmy Award, 2 Tony Awards, um Grammy, todos os principais prêmios da indústria do entretenimento a Viola alcançou. Tem um vídeo dela que ela fala: a única coisa que faltou, ou que falta ainda, é oportunidade, né, para mulheres negras estarem nesses papéis importantes e poderem ganhar esses prêmios. Na medida em que a gente abre oportunidades para elas, a gente vai conseguir com que mais mulheres negras possam ganhar, possam ser premiadas como ela foi. Então, a crença limitante de quando ela era criança era muito determinante para aquela vida, né? Para que ela não conseguisse alcançar o lugar que ela sonhava. E ela superou e não desistiu e chegou ao lugar que ela chegou tão premiada. A Erika Hilton é uma mulher trans, hoje ela é deputada federal, sofreu violência de gênero pela própria família, por seus tios, foi moradora de rua, aos 15 anos foi morar na rua, usou o trabalho sexual para sobreviver, mas foi a primeira vereadora assumidamente transgênero eleita para a Câmara Municipal de São Paulo, então superando
todas, no caso de uma mulher trans, superando absolutamente todas as crenças limitantes e, e tendo força e resiliência para chegar onde ela realmente chegou. Ela é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, hoje na Câmara Federal, aqui em Brasília, no Congresso Nacional. Então, muito respeito, né, por essa mulher negra trans que superou todas essas crenças limitantes. Eu ontem participei de um webinar, uma conversa com o Edu Lira, que é da Gerando Falcões, e uma das coisas que eu achei muito bacanas que ele falou foi: hoje a gente faz as escolhas, e amanhã as escolhas é que fazem a gente, né? Então, quando a gente supera alguma coisa, porque a gente fez uma determinada escolha, lá na frente, as escolhas é que vão nos formar, é que vão fazer com que a gente enxergue o que a gente realmente é, né? Então, quando eu, aos 55 anos, estava numa posição na própria Artplan, onde eu não tinha mais propósito, eu trabalhava na área de produção, era uma produtora, e o meu propósito sumiu. Eu fazia produção de filme, produção de campanhas com clientes muito importantes, uma campanha importante sobre violência contra a mulher, que a gente ganhou Leão em Cannes, mas aquilo já não me trazia mais a satisfação e a felicidade na jornada que eu mencionei. E aí as coisas começaram a dar errado, a entrega já não era mais a mesma, eu já não conseguia mais dar o resultado que eu achava que eu deveria dar. E aí, naquele momento, eu falei: bom, agora era tudo aquilo mesmo, não ia dar certo. Quando eu chegasse, em algum momento, eu ia ser desmascarada, que eu não era realmente a profissional que eu imaginava que eu fosse, ou que as pessoas que estavam comigo naquela jornada diziam. Realmente acabou e se concretizou que esse lugar não é para mim, né? Mas foi justamente nesse momento em que, de alguma maneira, o meu autoconhecimento e a minha essa rede de apoio que eu tinha, né, naquele momento não era não só de mentores, mas era de outros profissionais que trabalhavam ao meu redor, que me fizeram ver outras possibilidades ainda dentro da Artplan, né? Então, esse olhar de que existia um novo caminho e de que eu acreditava realmente que eu tinha aquela potência, né? Foi que me fizeram fazer essa transição de carreira da área de produção para a área de gestão de pessoas, absorvendo todo o projeto de diversidade e inclusão do Grupo Dribes. Aí, quando foi exatamente um ano depois que eu era da área de gestão de pessoas, mas não tinha um cargo específico, né? Um ano depois eu falei para minha chefe: será que não cabe eu ser a responsável por todo esse projeto de diversidade e inclusão no grupo? Criando um nome, Rede de Diversidade e Inclusão. E ela, imediatamente, aquilo fez sentido para ela, e a gente fez isso se concretizar, aí nesse momento eu era sozinha, depois contratei uma estagiária, depois contratei uma outra pessoa para trabalhar com a gente, depois contratei uma gerente, e isso foi crescendo, e eu voltei 2 anos depois para aquele lugar de felicidade na jornada que eu tinha perdido, né? Então, acreditar naquela potência que eu sabia que eu tinha e acreditar na jornada, né? Acreditar que tem pessoas que estão ali junto com você e muitas vezes pedir ajuda mesmo, né? Fazem com que a gente possa superar dificuldades e crenças limitantes. Então, nem sempre é sobre quem você é sobre quem você pode ser amanhã, né? Qual é
a nova possibilidade que a gente vai abrir. Aqui na Artplan, a gente trabalha muito com o olhar de futuro como ferramenta para construir, na Artplan e no Grupo Dreamers, como ferramenta para construir o lugar onde a gente quer chegar. Então, daqui 5 anos, onde a gente quer chegar? Daqui 5 anos, qual é o patamar de maturidade que a Artplan e que as empresas do grupo querem estar? Daqui 5 anos, onde o Rock in Rio quer estar? E a partir dessa visão de futuro, a gente começa a construir o presente. E aí, no presente, quais são as ações que a gente precisa fazer, qual é o caminho que a gente precisa trilhar, quais são os parceiros que a gente precisa trazer para junto da gente, né, para construir essa jornada, sempre com um olhar de futuro. Eu faço muito esse exercício em casa, né, na minha família. Eu tenho uma filha que hoje faz medicina e estuda em Goiânia, mas ela terminou os estudos, né, e fez vestibular, não passou, e não passou pelo Enem, e não passou pelo PAS em Brasília, mas conseguiu passar para veterinária. Fez 6 meses de veterinária, não entendeu que era medicina mesmo que ela queria, saiu da veterinária para estudar para medicina. E ela sofria muito, porque os colegas todos já tinham passado e já estavam na faculdade, e ela ainda estudando para fazer o vestibular para entrar na faculdade de medicina, né? E eu dizia, minha filha, pensa daqui 5 anos. Não tem possibilidade de você não estar na faculdade de medicina em 5 anos. Então, o seu propósito, né, tá lá te esperando, né? O lugar onde você quer estar não tem como não ser alcançado, porque você está se dedicando, você está estudando, você está fazendo um cursinho, você está cumprindo cada etapa para estar nesse lugar daqui 5 anos, né? Então, é sobre isso, é sobre quem a gente pode ser lá na frente, que muitas vezes nos ajuda a construir essa jornada. E é muito importante a gente ter um cuidado espiritual e mental com a gente mesmo, né? Nós, mulheres, muitas vezes desconsideramos o nosso próprio cuidado, porque a gente trabalha com o cuidado, né? Cuidando das outras pessoas, culturalmente. Esse é o nosso papel, né? Cuidar do outro. Então, a gente está sempre disponível para cuidar do outro e muitas vezes se esquece do nosso próprio cuidado físico, espiritual e mental. Então, ter sempre também esse olhar de que a gente precisa também de cuidado e ter isso como uma prioridade na nossa vida também nos ajuda na jornada. Não deixar que o medo de dar errado impeça a gente de tentar, né? É isso que eu falei, daqui 5 anos. E se der certo, né? Aí chega lá, a gente tem outro problema, porque a gente tem que achar um outro objetivo para os próximos 5 anos, mas quanto mais a gente alcança, mais a gente acredita, né? Mais força a gente tem, mais crenças que não são limitantes a gente tem, né? E mais a gente vai deixando as crenças limitantes para trás, né? Mais a gente entende que elas não precisam estar com a gente e que elas podem sim ser superadas, né? Identificando, desmistificando, buscando ajuda no outro, com um autoconhecimento, com um plano de ação. Isso tudo leva a gente para o lugar onde a gente quer estar, considerando a possibilidade de que pode dar certo. Vocês viram que eu trouxe todas as mulheres que eu trouxe de exemplo foram mulheres negras, né? Não sei quantas meninas negras a gente tem aqui hoje, imagino que muitas e espero que muitas, porque ontem foi 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, se celebra esse dia, e no Brasil também é o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Esse dia surgiu a partir de um encontro de mulheres negras em 1992, na República Dominicana,
onde mulheres negras se reuniram para discutir as suas questões, as suas reivindicações, o que mulheres negras têm tinham que as unia e que podia fazer com que elas trouxessem reivindicações e posicionamento, né, na sociedade verdadeiramente como mulheres negras. Então, é um dia muito importante para nós, mulheres negras, e principalmente de reconhecimento, de acolhimento, de reverência, né, ao nosso passado e à nossa ancestralidade, e também reverência a outras mulheres negras do nosso tempo, né, que estão aí fazendo a transformação. A crença limitante para uma mulher negra, ela pode ser muito mais cruel, porque ela vem carregada do nosso racismo estrutural, ela vem carregada da crença de que pessoas negras têm mais dificuldade de chegar a determinados lugares, e realmente isso é real, mas ela não pode ser paralisante, né? A gente precisa olhar com esse olhar de futuro, com esse olhar de diversidade, com esse olhar de inclusão. E esse é um pouco o trabalho que a gente faz aqui na Artplan, né? Podendo dar oportunidade para pessoas não só negras e não só mulheres negras, mas pessoas de grupos subrepresentados, como a gente chama, poderem estar com a gente, poderem trabalhar no grupo, abrindo vagas afirmativas. O mercado hoje, vocês que vão vir para o mercado de trabalho, né? Daqui a pouco, o mercado hoje está muito aberto, eu acredito, a novas possibilidades, a ouvir novas histórias, novas vivências, novas conversas, né? É importante que a gente tenha olhares diferentes para que a gente possa fazer diferente e isso trazer uma evolução para o mundo, né? E aí, se a gente consegue fazer transformações no ambiente de trabalho, a gente faz transformações na nossa família, a gente faz transformações com os nossos amigos, a gente faz transformações na sociedade, né? Gerando um mundo, abrindo a possibilidade da gente ter um mundo mais igualitário para todo mundo. E quando a gente olha para nós mulheres, né, que sempre, historicamente, temos mais dificuldade no mercado de trabalho, a nossa jornada é mais pesada, né, e mais carregada. Vamos falar disso, vamos olhar para isso, né? A gente já ouviu a Cris aqui no grupo com palestras algumas vezes, e a partir dessas conversas a gente evolui, a gente entende por que que as coisas acontecem, né, historicamente falando, e a gente consegue buscar novos caminhos. Eu deixo aqui algumas dicas, né? Tem alguns documentários sobre a vida da Elza Soares, que é uma vida muito sofrida, muito interessante, muito de altos e baixos, mas que é uma vida inspiradora, é uma mulher incrível que teve uma atuação maravilhosa na música brasileira. Eu tive a oportunidade de ver Elza Soares cantando, acho que 2 vezes na vida, e trago isso com muito carinho de ter tido essa possibilidade de vê-la cantando. O filme Que Horas Ela Volta é um filme que a protagonista é a Regina Casé, que fala muito de crenças limitantes. A gente tem uma menina do Nordeste que queria vir para São Paulo para estudar, e essa era uma possibilidade que não cabia na história dela, né? Mas ela acredita e ela arrisca tudo por essa possibilidade. É um filme brasileiro bonito e interessante e que pode trazer muitos insights para a gente. Estrelas Além do Tempo é um filme sobre 3 mulheres negras que trabalhavam na NASA. No começo, na NASA, as mulheres eram chamadas de computadores, né? Mas elas conseguem superar todas essas crenças limitantes
e cada uma, na sua área de atuação, se destaca e contribui com a NASA para o projeto de levar o homem à Lua. Então, é um filme muito bonito e muito interessante sobre superação de crenças limitantes também. A Cor Púrpura é um filme que acabou de ser relançado. Tem uma versão de muitos anos atrás que é maravilhosa, com a Whoopi Goldberg, e agora ele acaba de ser relançado. É um filme lindo, é um musical. Também é uma mulher com pouquíssimas possibilidades de vida, de sucesso, de jornada da felicidade, que ela só vai encontrar muito tardiamente, talvez, na vida, mas que acredita, com a chegada de uma grande amiga e a troca de experiências, ela consegue superar muitas das crenças limitantes e chega num lugar de conforto na vida dela. A Mulher Rei, mais recente, né, sobre um exército de mulheres africanas, é um filme lindo com a própria Viola Davis como atriz, vale muito a pena ver, também de superação de uma mulher incrível, que é a personagem da Viola Davis. É muito interessante esse filme, eu gosto de compartilhar essa experiência porque, enquanto eu assistia o filme, tem uma questão, como é que eu vou fazer para não dar spoiler? Tem uma questão familiar dela, digamos assim, e o tempo, ela é uma guerreira desde o começo do filme, e o tempo inteiro no filme eu fiquei com a sensação de que aquela questão familiar ia fragilizá-la como guerreira. O tempo inteiro ela não vai aguentar, ela vai sucumbir. Essa questão não vai deixar fazer com que ela chegue a ser a mulher rei, né? E muito interessante esse sentimento que eu tinha em mim, de que as duas coisas não cabiam, né? Ela ser uma guerreira, ela ser uma mulher, ter a possibilidade de ser uma mulher rei e, ao mesmo tempo, ela ter questões familiares tão intensas, digamos assim, né? Então, é muito interessante essa conjunção de coisas que o filme traz e a forma como ela supera. E o livro da própria Viola Davis, que chama Em Busca de Mim, que muitas vezes é muito triste, é muito duro, né? Os relatos são muito profundos, mas é um livro muito bonito, de superação, de busca do caminho, de acreditar, de não desistir. E já falei um pouquinho aí do trabalho da Viola e de onde ela conseguiu chegar como atriz e produtora americana. Eu deixo aqui as minhas redes para quem quiser me seguir. Eu tenho muita facilidade de interação, então vocês podem me perguntar, podem me chamar, estou sempre à disposição para conversar e para qualquer dúvida. Mas eu queria agora passar o vídeo, por favor, Juan. Você pode compartilhar, por favor? Eu vou trazer uma história para fechar todas essas histórias de superação. Eu quero compartilhar com vocês uma história muito linda da professora Diva. Ela fez uma intervenção numa palestra do Lázaro Ramos na Flip de Paraty, alguns anos atrás. Ela é uma professora de educação física, uma educadora, uma alfabetizadora, foi jogadora de basquete. E esse é um programa do Bial, onde estava o Emicida, é, a professora Sônia Guimarães e o professor Hélio Santos, e foi mencionada essa história da professora Diva, que eu queria compartilhar com vocês, por favor. A Sônia é um exemplo, também tem em Curitiba uma história maravilhosa que mostra o poder da educação na transformação de uma pessoa e do país. Uma história que ficou famosa na Flip do ano passado. Lázaro estava fazendo uma palestra quando ela abriu a boca e todo mundo ouviu. Que é que o 13 de maio
trouxe de bom para os negros? Nada. Só deu um carregamentinho aqui. Agora vai. Absolutamente nada. O que mudou é que hoje você não vai para o tronco para apanhar. Você apanha dos cacetetes da polícia e bala, tiro. A minha avó ainda pegou a escravidão. Aí houve a abolição, que eu não acredito. Então o trabalho dos meus avós, da minha mãe, continuou sendo escravos, do mesmo jeito. A minha mãe nasceu em 1907, o nome dela é Rita. E ela ia entregar leite na cidade. Na volta, Dona Yolanda, esta professora, que eu sei o nome até hoje, começou a alfabetizar a minha mãe. E lá pelas tantas, conversando com a irmã dela mais velha, ela, não sei o que ela falou lá para essa irmã. Eu sei ler e escrever. E meu avô escutou. Ele deu uma surra tão grande na minha mãe, porque a visão, e era o que ele aprendia com os donos lá de escravos, que a mulher que sabia ler, que aprendesse a ler, que eles falavam assim, que não vale nada. Era vagabunda. Essa foto é da minha formatura do primário, que a minha mãe trabalhou 2 anos, lavou roupa 2 anos para a dona da loja de costura para pagar esse vestidinho aqui. Mas ela estava sempre molhada, né? Porque lavava tanta roupa na tábua, aquele tempo era tudo assim, água de poço. Ela falou assim, tá, você quer ser igual a mãe? Aí eu falava para ela, igual a senhora, nunca que eu vou ser. Daí ela falava assim, então só tem um jeito, estudar. Era uma escola de freiras, mas tinha uma que eu nunca vi na minha vida uma pessoa tão cruel quanto esta mulher. Você apanhava porque apanhava. Você nem sabia. Você apanhava e muito. E ela chamava muita gente assim mesmo. De preguiçosa, de vagabundo. Vocês não servem para nada mesmo. A agressão, ela deixa cicatriz, mas desaparece. A palavra, ela deixa cicatriz na tua alma e não desaparece. Por exemplo, eu trabalhei de doméstica em troca de me deixar ir para a escola. Não recebia um tostão. Eu trabalhei na casa de uma professora minha, no ginásio, que ela exigia que eu limpasse uma escada. Eu levantava às 4 da manhã para lavar aquela escada todo dia. Esse era o trabalho que eu tinha que fazer antes de sair para a aula. Ela ia para a mesma escola, ela era minha professora. Ela ia de carro e eu ia a pé, correndo para não chegar atrasada na escola. Essa aqui é da minha formatura do magistério. Esta aqui é da minha formatura de fisioterapia. Entrei com 58 anos. Essa aqui eu quero mostrar porque nós éramos as únicas negras no meio de 120 alunos. A abolição não libertou ninguém. A liberdade mesmo para mim foi a educação. Você tem que acreditar em você, o que é difícil. Mas com a mãe que eu tive, eu fui sendo obrigada a acreditar que eu era capaz. É maravilhoso, né, gente? Quando ela fala que não quer ser igual à mãe, e a mãe fala,
Então, só tem um jeito: estudar. É a máquina transformadora que a gente tem ao nosso alcance, né? Vocês que estão aí já com essa possibilidade aberta, né? Com esse caminho aberto, eu trago esse vídeo não como uma coisa triste, mas para a gente olhar quanta coisa foi superada, né? A primeira crença era de que mulher que estudava era vagabunda, não servia para nada, e a mãe dela levou uma surra porque estudou, né? Então, assim, aquela crença não paralisou a mãe dela, e a mãe ensinou a ela a não ficar paralisada naquele lugar, e ela chegou a ser professora e se formou. Então, acho que traz inspiração para a gente, sabe? É esse olhar de que é possível, apesar de todas essas dificuldades, é possível, tem caminho, tem quem incentive, tem quem a gente chore junto e vem cá que hoje está ruim e a gente precisa falar sobre alguma coisa que não está funcionando. Mas a gente ter a certeza de que é possível, sabe? De que a gente acreditando na nossa potência, no nosso sonho e no lugar que a gente quer chegar, é possível e a gente consegue fazer acontecer. Obrigada. Eu começo, até vou abrir aqui para a Márcia junto, eu nem sei como aplaudir aqui. Confesso que estou bem emocionada, não pela questão só triste de ainda termos que dizer que as diferenças são maravilhosas, né? Só existe inovação na diferença. Então, quanto mais mulheres e homens, quanto mais pessoas com deficiência e pessoas teoricamente sem deficiência, porque todos nós temos alguma, vamos ficar mais velhos e vamos adquirir, né? Quanto mais pessoas de todas as formas de pensamento, eu estava vendo um pouquinho antes aqui de entrar, está tendo abertura hoje das Olimpíadas, e estava tendo um cantor, um rapper francês, cantando na frente ali da Torre Eiffel, e o canto dele, a música, a letra, era justamente assim: eu não tenho etnia, eu sou universal, eu não tenho cor, eu faço parte de uma somatória de belezas, eu não tenho religião, eu tenho uma fé num mundo melhor. Então, isso me chamou muito a atenção de pensar que, pela primeira vez, e aí só contribuindo com o que você está dizendo, a primeira Olimpíada que teve era 0% mulher, e hoje a gente tem 50% mulheres e 50% homens, né? Pela primeira vez nós temos paridade no mundo, em qualquer que seja a frente, e aí olhando para o esporte que é tão difícil. Então, Débora, eu te agradeço muito pela sua fala. Vou abrir aqui porque as meninas já estão de mão levantada, mas eu não queria deixar de te dizer que assim hoje você me inspirou muito. Eu agradeço muito porque as crenças limitantes elas são diárias e são coisas que a gente precisa ter exatamente como o exercício físico, como a alimentação. Tem dias que aquele chocolate tem uma vontade louca da gente comer, mesmo quando você tem que controlar, porque você está controlando o açúcar. A crença limitante é isso também. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas você precisa romper essa bolha e olhar e dizer assim, não, não é possível que eu não posso parar por conta disso, porque atrás de mim vem outras tantas mulheres, atrás de mim vem tantas outras histórias, e na minha frente, eu me lembro uma vez que eu escutei você falando, e você começou dizendo, eu sou a filha de, fala o nome da sua mãe, eu sou a filha de, então a gente também traz tudo que eles honraram. Bom, temos uma primeira mãozinha Mas levantada. deixa eu falar um pouquinho antes. Fala, é claro. Eu sei, as meninas vão falar, eu queria só reforçar tudo isso que ela falou. Gente, eu me enxerguei em todos os momentos, em todos os slides que ela apresentou, em todas as histórias que ela contou, que ela botou aí para a gente ouvir. Eu me enxerguei em tantos momentos ali, que é impressionante. E eu queria contar um pouquinho, rapidamente, o que eu falei hoje, agora quando a gente começou, sobre os jovens embaixadores. Gente, isso foi uma crença completamente limitante para mim quando eu comecei esse programa, porque comecei há 23 anos atrás, um programa
que eu tinha uma posição em que me permitia utilizar recurso de um governo para poder fazer alguma coisa aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? Eu fiz um programa, iniciamos um programa piloto e tal, mas eu não estava feliz. Eu falei assim, gente, programa de intercâmbio nos Estados Unidos para meninos que nunca viajaram. Mas eu quero botar isso aqui para meninos da rede pública, porque eu acho que mesmo as pessoas que têm bolsas em escolas e tudo mais, elas têm um tipo de oportunidade. E eu acho que essa última apresentação fala tudo. A educação é muito, ela abre um mundo, um universo de oportunidades. E aí eu falei, vamos fazer só para aluno da rede pública. Gente, o que teve de crítica em cima de mim? Você não vai achar esse jovem que você está buscando, esse jovem cheio de vontade, que tem notas boas, que quer fazer a diferença na sua comunidade, que sabe se comunicar em inglês. Isso não existe na rede pública. Eu falei, mas eu quero tentar, eu acho que vai dar certo. E a gente pegou e entrou, fez, e cada ano só foi crescendo, crescendo. Tem meninos que estão estudando em grandes universidades americanas, tem meninos que estão em grandes empresas brasileiras, tem gente que virou advogado, juiz, a gente tem vários jovens que conseguiram transformar suas vidas a partir como é que chama? Desse desafio que a gente fez às crenças limitantes. E essa semana a gente estava fazendo um vídeo com um menino que veio para Brasília para tirar o visto. Ele participou do programa em 2022. E aí ele contando a história dele, ele falou, eu faço questão de falar. Aí ele fez o vídeo, ele começa dizendo assim, eu sou filho de uma empregada doméstica e de um eletricista, eu não me lembro agora. E aí ele começa a falar, contar a história dele, que a educação transformou a vida dele. E aí depois ele acabou o vídeo e tal, ele chegou para mim e falou assim, sabe, eu ganhei essa bolsa para estudar nos Estados Unidos. Ele é um menino do Amapá, de Santana do Amapá. E ele falou assim, eu ganhei essa bolsa para estudar nos Estados Unidos, uma bolsa integral para fazer o curso de graduação em Ciências Sociais lá. Só que eu contando para minha mãe não fazia ideia da universidade que tinha me dado essa bolsa. Mas aí ela foi para contar, a mãe dele, empregada doméstica, foi para a casa da patroa e foi contar. Ah, olha, eu ganhei, meu filho vai estudar nos Estados Unidos, ele ganhou uma bolsa, não sei o nome da universidade, mas ele ganhou uma bolsa. A patroa não acreditava. Falou assim, como que seu filho nunca, seu filho estudou na escola pública, ele é um menino aqui do Amapá, nunca que ele vai conseguir essa bolsa. Márcia, ficou mudo o seu, desculpa, e tem alguém com áudio aberto. Tá, Pronto, desculpa. abriu. Tá, tudo bem. Aí, sabe, você fala, sabe? Não, eu dizendo assim, a mãe não sabia exatamente qual universidade, mas falou, não, é uma universidade muito, muito boa e tal. E aí a patroa falou assim, não é possível que o seu filho, o menino aqui da escola pública, conseguiu uma bolsa nos Estados Unidos? E aí ela ligou para a irmã desse rapaz para perguntar. E aí ela falou assim, não só ele ganhou uma bolsa integral para os Estados Unidos, para estudar numa universidade dos Estados Unidos, como essa bolsa é para Stanford. Então, assim, sabe, ele foi acreditando, ele foi desafiando ele foi superando todos os obstáculos. E aí, assim, o que eu queria dizer é que vocês também, gente, vocês chegaram aqui, vocês podem ter sonhos variados, sonhos em níveis, assim, expectativas de objetivos diferentes, mas acreditem em você, gente, acreditem em vocês, porque a gente acredita, né, Cris? E aí eu vou deixar aqui para as meninas falarem Muito. também. A gente acredita demais. Primeiro, Filhas de Maim. Eu estou tentando ver o restinho do seu nome aqui, que ficou muito grandão, não consigo. É a Alana, boa tarde. Alana, fala o estado, que é para a Débora te conhecer, tá? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Alana. Eu estudo no Instituto Federal da Bahia, no campus Camaçari, e sou da equipe Filhas de Maim. Primeiramente, eu gostaria de começar agradecendo pela grande palestra, pelas grandes palavras que a senhorita Débora trouxe para a gente. Foi uma honra escutar e ouvir a senhora falar sobre empoderamento, sobre trabalho, sobre como a senhora conquistou todos esses passos até aqui de forma justa e
Isso é tão inspirador pra gente. É tão bom ouvir uma coisa dessa vindo de uma mulher negra que batalhou desde cedo para estar onde está. E aqui a gente percebe que estar no IFBA, estar no Power, estar em todas as outras organizações, em Jovens Embaixadores, isso é uma forma de revolução. Nós, mulheres, meninas, negras, pardas, indígenas, brancas, nós estamos aqui nos reinventando, reinventando a nossa história. Assim como Rosa Parks fez com as leis de segregação racial, como a Oprah fez, nós estamos fazendo aqui também. Então, mesmo que não seja algo tão grande na visão de outras pessoas, para quem está aqui e para quem está observando a gente, é algo enorme. Então, todo dia a gente faz a nossa liberdade. Então, eu gostaria só de agradecer. Obrigada. Obrigada a você, Alana. É isso aí. Cada dia uma revolução. Natália, mentora. Oi, oi, gente, boa tarde. Oi, Débora, eu fico muito feliz de estar te reencontrando aqui novamente. E eu estava até querendo puxar o gancho que a Márcia estava trazendo, né? Aqui nesse programa, a Márcia acabou citando os jovens embaixadores e o P4G também tem um potencial incrível, né? E eu falo isso porque eu cheguei aqui como aluna, assim como grande parte das meninas que estão aqui hoje. E no começo, quando eu comecei a entender o que era o programa, que a gente ia ficar meses criando o projeto, eu falei, meu Deus, onde que eu tô me metendo, que eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso, não sei como fazer. E aí, no fim, deu tudo certo, a gente conseguiu criar o projeto, desenvolver o projeto, assim como as meninas estão desenvolvendo esse ano, né? E aí, em 2022, eu tive a oportunidade de voltar sendo mentora. E aí foi outra perspectiva que eu tive, mais uma vez, uma crença limitante também, né? Pensando como que eu vou conseguir passar esse conhecimento para as meninas, como que eu vou conseguir ter essa didática, como que eu vou conseguir fazer com que elas entendam o propósito do programa, né? Que é educar elas, é incentivar elas, é abraçar elas. Então, é um processo realmente, né? Esse ano eu voltei novamente, fico muito feliz. E eu falo assim, sempre, cada dia eu vou aprendendo cada vez mais com as minhas meninas. Tenho certeza que com todos os outros mentores é assim também, né? A gente vai aprendendo e entendendo, acho que é uma troca muito linda. Então foi muito bom escutar você hoje aqui. Fico muito feliz de estar te reencontrando. Obrigada, Nath. Vitória. Oi, pessoal, boa tarde. Queria primeiramente agradecer a Débora, né, pelas palavras e pela palestra incrível. Eu queria dizer que eu estava pensando e eu acabei lembrando de um livro que eu li nesse período de greve, que se chama A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. E no resumo que tem atrás do livro, uma das primeiras, a frase em destaque, salvo engano, agora de memória, é a Eurídice Gusmão, a mulher que poderia ter sido. Então, é um livro que conta a história dela e também de outras personagens, mas eu acho que tem muita relação com o tema de crenças limitantes, porque durante o livro a gente acompanha vários empreendimentos, digamos assim, que ela se propõe, que ela realmente é muito boa naquilo, mas a gente vê como que, enfim, o próprio ambiente familiar dela acaba desencorajando ela. Eu não, eu não gostaria de dar spoiler, sei que tem muita gente que não gosta, mas eu vou falar. No final do livro, ela acaba realmente encontrando o propósito dela, digamos assim, e se realizando, né, diante do meu entendimento. Então, eu queria agradecer pela palestra e só deixar esse adendo que, enfim, eu acabei lembrando. Tem o filme, Vitória. Tem o filme também. Muito obrigada, Suzane. Por favor. Olá, boa tarde. Sou a orientadora, né, da Filhas da Mistura aqui do IFPA do Pará. Que eu queria, né, agradecer vocês por esses momentos importantíssimos assim, de debate com as meninas. A Débora, obrigada pelo compartilhamento. E queria pedir, né, não sei se pode ficar para o finalzinho de repente, mas uma dica especial da Débora, porque nós, como orientadores aqui, professores, a gente lida muito com essas crenças limitantes, né, das meninas. Então, muitas vezes elas chegam para a gente com essas crenças e nesses incentivos e
tentando seguir todas essas dicas que a Débora deu, em especial, às vezes a gente fica um pouco preocupada, né, de como a gente está tentando ajudar as meninas. Mas se a Débora quiser deixar aí uma dica mais especial para os professores, eu vou agradecer bastante. Era isso. Obrigada. A dica é: a gente precisa falar sobre isso. Eu costumo dizer que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? E se a gente puxa o tema, a gente avança nele, né? Então vamos falar sobre isso. Vamos identificar quais são as crenças limitantes que vocês têm. O que que a gente pode fazer para ajudar a desconstruir essas crenças limitantes, né? A gente tem, às vezes, uma sinalização de que elas estão ali, mas elas não estão nomeadas, elas não estão listadas, né? E a gente não está falando sobre isso. Então, ter transparência para a gente reconhecer que elas existem, que elas estão ali, e o que que a gente pode fazer para desconstruí-las, né? Eu acho que é a dica que eu posso dar. Luane, conta do seu IF e faz a sua perguntinha ou comentário. Boa tarde, eu sou do IF do IFSC Santa Catarina, campus Chapecó. Meu nome é Luane e eu queria agradecer, né, a Débora também, né, como todas aqui já agradeceram. Essa é uma palestra que é muito importante, eu acredito, porque eu, como uma menina negra, apesar de eu estar em Santa Catarina, eu não sou daqui de Santa Catarina, né? E quando eu cheguei em Chapecó, eu tive muitas essas crenças de que eu não ia conseguir me adaptar. Eu sofri preconceitos em Chapecó. Algumas pessoas, não todas, né? Porque a gente sabe que existem pessoas específicas que querem fazer o mal. E para mim foi muito difícil. E ver pessoas fortes que trazem essa ideia de que a gente consegue sim e a gente não tem essa mentalidade de que a gente precisa desistir, né? Os nossos sonhos são muito maiores. Eu participei muitos concursos assim ao chegar em Chapecó, que abriu muitas portas para mim, né? E muitas vezes nesses concursos que eu participava, as pessoas olhavam para mim de uma forma rebaixando. E não só para mim, né? Mas para as outras meninas que também estavam lá. Tipo, ah, não, essa daí não vai conseguir. Ou essa daí não é uma das que que eu precise me preocupar, né? Mas, assim, conseguindo passar por todas essas diversidades e trazer esse tema à tona, é, eu agradeço, muito obrigada, e que assim a gente continue mostrando mais e mais para todas as meninas que sim, é necessário ser dito isso, como você disse, e também que a gente tem força, a gente está no power. Muito obrigada. Vixe, Maria, gente, eu vou me acabar de chorar hoje aqui. É possível isso, meu? Meu Deus. A gente Thaisa, está no power, é muito maravilhoso. Márcia, você ganhou sua sexta-feira hoje? Gente, eu estou com o olho aqui que também eu estou desse jeito, gente. Vocês estão encantando, a gente está vendo o tanto que É vocês muita estão luta, né? amadurecendo. É muita luta, mas a gente quando vê isso, todo ano a gente vê isso, todo ano a gente se encanta, e a gente não consegue se acostumar, né, Márcia? Thaisa, Oi, boa tarde, tudo bem? Peraí, vou abrir aqui a câmera. Queria muito agradecer, assim, quando eu estava na época do ensino médio, eu não tinha essas pessoas como a Débora para chegar e ser uma inspiração, eu ver alguém semelhante a mim, enfim, não existia. E muito importante isso mesmo da família, assim. Minha família é feita de mulheres negras também, de muita luta, mas de muito amor, muito afeto, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente fala só da luta, esquece que enfim, o afeto é o maior cuidado, é revolucionário também, assim como a educação. E minha família sempre falou, não importa o que aconteça, você vai estudar, entendeu? A gente vai dar um jeito, a gente vai se virar. E, enfim, fiz parte de outro programa da embaixada, que foi para o XSHC, que foi para incentivar o inglês, e sinto que isso abriu muitas portas no meu campo de trabalho, sou formada em Relações Internacionais,
E isso das crenças limitantes, eu achava que eu não seria capaz de arranjar um emprego na minha área. Achei que, meu Deus, estou perdida, vou ter que voltar a trabalhar no shopping e viver essa realidade, não ter tempo, não, enfim. É, E ainda vejo barreiras assim, no sentido de quem leva a sério uma jovem negra. Eu sou a mais nova de lá, sabe? Então eu sinto que tenho que fazer um super esforço para que as pessoas me levem realmente a sério. De tipo, eu tô falando aqui com essa vozinha e tudo mais, mas eu tenho propriedade para estar falando, sabe? Então é sempre bom estar cercada de pessoas que acreditam na gente e muitas vezes a gente só precisa sentar aqui nesse webinar e lembrar, não, peraí, realmente tem uma força potencial, eita, fiquei nervosa, uma grande potência aqui para a gente movimentar e agradeço muito por isso. Ontem, né, o dia 25, fui lá no museu, inclusive quem for daqui do DF está tendo Latinidades, que é um evento que, enfim, prestigia essas mulheres e conta muito da história. Vai ser um documentário, assim, já tem o link, vou compartilhar com vocês também, porque conta bem aprofundada a história que a Débora contou pra gente da marcha, enfim. E é isso, acho que fico muito feliz de poder estar aqui me somando, compartilhando essas histórias, porque muito do que a gente aprende só é contado, né? São nesses momentos assim. Então é isso, queria agradecer de coração. Obrigada, Flor Doce. A gente vê essa vozinha doce, que nem a Deborete também, ela tem uma vozinha doce, né? Mas a gente vê umas potências por trás disso, isso que é maravilhoso. Acromaria, meninas, contem de onde vocês são. Olá, somos Sazar Marias. A gente é do estado do Ceará, Campus Maracanaú, e a gente está aqui para falar das crenças limitantes que ocorreram principalmente com essas três meninas aqui, porque nós somos formados um grupo no qual a gente tem nossos cursos, né, no nosso campus, só tem dois cursos, que é mecânica e química. A mecânica, ela é composta principalmente por garotos. E aí elas vão falar da experiência delas. Eu faço parte da química. Eu acho que as crenças limitantes, elas são muito presentes no curso de mecânica, porque sempre quando nós aparecemos no refeitório e nós aparecemos com a blusa do integrado, que é a blusa do ensino médio, as pessoas perguntam, vocês são de química? Né? E a gente fala, não, nós somos de mecânica, e as pessoas ficam, mecânica? Como assim mecânica? Porque mecânica é um curso majoritariamente constituído por homens. Pois é, na nossa sala nós temos 6 meninas e o resto todos são meninos. Então, às vezes a gente se sente um pouco retraída de viver num mundo tão masculino e às vezes a gente se sente limitado por conta disso. Sabe, a gente olha para trás e vê só meninos, a gente vê um curso que é majoritariamente feito de meninos e que é eles que são os apoiados, sabe? Então a gente vê meninas que, assim como a gente, também foram muito limitadas, chega a ser reconfortante, porque a gente vê que a gente pode vencer isso, sabe? E eu acho que essa corrente de força e de experiência, eu acho que fortalece as nossas experiências para ver de como a gente pode vencer essas crenças e de como a gente pode ficar cada vez melhor no que a gente faz. Obrigada. E também quando a gente estava entrando no processo do Power of Girls, a gente também se viu muito nessas crenças limitantes, sabe? A gente pensou no projeto, a gente tinha um projeto, a gente achava bom um projeto, mas sempre surgia aquele, né? Não, mas é tantas equipes que vão participar, será que a gente vai passar? Aí a gente acha que não. Mas, enfim, a gente viu como foi quebrado isso a partir do momento que a gente passou. Foi realmente uma quebra de mente, que a gente não esperava, a gente não esperava isso e aconteceu. E se a gente tivesse desistido antes de submeter o projeto, possivelmente a gente não estaria aqui hoje. Então, é sobre como essas crenças, elas continuam todos os dias da nossa vida. Às vezes a gente nem percebe, mas pode ser que, assim como nós, tudo dê certo. Então, foi realmente o Power Girls foi uma virada de chave. Isso, como as meninas falaram. Muitas crenças limitantes estão ao nosso redor desde muito cedo, né? Eu fico até emocionada nas meninas falarem, porque é o segundo ano que eu estou participando do Power Girls. Ano passado eu participei e, cara, assim, é muito emocionante estar participando desse projeto, desse programa. Porque, como eu falei para as meninas, não é um simples programa. Ele é um programa que te leva para outros ares. É uma mudança, assim, imaginável.
de tanto empoderamento feminino, de tantas mulheres estarem aqui nos apoiando, tendo essa inspiração, eu acho que é algo que realmente faltava, né, no nosso mundo. E é isso, muito, muito obrigada. Obrigada. Ave Maria, hein, Deborete? É um sextou de respeito esse, hein? Filhas da mistura, contem de onde vocês são. Façam uma pergunta para Deborete ou um comentário. Olá, boa tarde. Eu me chamo Vitória, somos da equipe Filha da Mistura. Somos aqui do Pará, do IF Campus Rural de Marabá. Primeiramente, eu queria agradecer pela sua palestra, que foi maravilhosa. Muito obrigada por cada vez mais abrir a nossa mente e conscientizar cada vez mais, porque vemos aqui a dificuldade que é de se encaixar no padrão da sociedade, sendo uma mulher negra, sendo uma mulher indígena, sendo uma minoria em geral, de certa forma. E eu queria perguntar para a senhora como é que a gente identifica uma crença limitante que possa estar afetando no nosso crescimento. Eu acho que a gente pensar, na verdade, é parar e refletir, né? A gente tem muitos poucos momentos de pausa na vida, né? Muitos poucos momentos que a gente não está fazendo nada, né? Eu aprendi com uma amiga recentemente, ela falou, eu acordo, eu fico 10 minutos na cama sem fazer nada. Nesses momentos é que a gente reflete sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre o nosso lugar no mundo, né? A meditação é uma ferramenta que muitas pessoas usam, né? Então, é ter pausas para a gente pensar, para a gente olhar para a nossa vida, e aí eu acho que tem a possibilidade de vir, né? O que é que está me paralisando, né? E trocar com quem está perto da gente, com outras mulheres que também muitas vezes estão passando pela mesma crença limitante, né? Pode fazer com que a gente avance e saia desse lugar de paralisação. Olha, eu vou deixar aqui a Maria Eduarda do BUPEC e e a Cat, que é a nossa mentora. Depois eu vou parar, porque muitas aqui vão pegar ônibus, vão precisar ir para casa. Então, depois também, gente, ó, o canal da Deborete no Instagram é maravilhoso, porque uma vez por semana ela fala muito sobre essas todas questões que tocam crenças limitantes. Então, sigam ela lá, até a gente poder cobrar ela toda semana, continuar colocando os vídeos. Maria Eduarda, sua pergunta. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, do grupo Adubotec, e eu sou aqui do Instituto Federal de Campinas, no estado de São Paulo, e eu acho incrível essas palestras que a gente está tendo, principalmente essa, que é sobre nós mulheres acreditarmos mais em nós mesmas. E essa coisa de crença limitante aconteceu até mesmo no meu grupo, que a gente se inscreveu no For Girls, a gente falou assim, cara, a gente não vai passar, são só 20 projetos selecionados, como que a gente vai passar? E a gente não acreditou em nós mesmas, no nosso potencial, na nossa criatividade em ter criado esse projeto, e a gente conseguiu. Então, eu acho esse tipo de fala e de palestra igual a Débora deu extremamente importante para motivar a gente, para lembrar nós, meninas, mulheres, né, a acreditar mais em nós mesmas, que a gente tem o potencial de fazer as coisas, que a gente pode sim passar num curso que é para homens ou fazer coisas que são para homens, que mulheres não têm potencial, sendo que nós mulheres temos potencial de fazer qualquer coisa. Então, muito obrigada, de verdade, pela palestra, foi muito bonito, e muito motivante também. Isso motiva muito a gente, porque não é todo mundo que acredita em nós, né? Então, ver que tem pessoas que acreditam na gente, que apoiam a gente nesse mundo da ciência, é muito gratificante. Então, muito obrigada. E ao For Girls também por dar essa oportunidade pra gente. E eu vou falar, eu vou mandar a conta do lenço para casa de vocês aí. Eu quero um pacote de lenço de cada um, tá? Ave Maria. Cat maravilhosa, meu amor. Encerra aqui as perguntas para a gente fechar essa sexta-feira maravilhosa.
Esse é o efeito do Powerful Girls na gente, né, Cris? Não tem como. A gente entra e sai daqui transformada. Eu, desde menina pau e agora como mentora, sou transformada todo dia por esse programa. Eu queria fazer uma pergunta para a nossa palestrante. Uma coisa que eu vejo que contribui muito com essa crença limitante nossa é aquele aval que parece que a sociedade tem para opinar sobre a vida das mulheres. Tudo que nós fazemos é muito criticado por todos na sociedade, né? Por exemplo, você está estudando, está dedicando ali para um concurso integralmente, opa, mas ela não trabalha, ela só estuda. E eu vejo que os homens em si não têm todas essas críticas, todas essas pessoas opinando a respeito da vida deles. E eu vi muito isso na realidade da minha mãe, que ela é mãe solo, e aí desde pequena eu vi ele julgando muito ela. Nossa, mas ela estuda, por que que ela não tá fazendo outras coisas? E aí quando ela começou a me criar, né, ser uma mãe solo, a mesma coisa acontecendo com ela, e ela conseguiu passar por cima disso tudo. E eu queria que você desse uma dica para nós, como passar por cima de todas essas opiniões que a sociedade, em vez de dar opiniões às vezes para nos ajudar, infelizmente são opiniões subestimando o nosso potencial, né? Nos colocando para baixo e nos fazendo duvidar do potencial que nós temos desde muito pequenos. Como passar por cima dessas críticas que eles acham que podem fazer em relação a nossa conduta, que às vezes não são construtivas, né? Na verdade, são depreciativas. Eu acho que a gente entender que a gente ainda vive numa sociedade machista pode fazer com que a gente entenda de onde vêm essas críticas, que muitas vezes não tem embasamento, na maioria das vezes, né, não tem embasamento nenhum, não conversa de forma alguma com a realidade, é, mas que vem desse processo de construção da nossa sociedade que foi embasada no machismo, né? Então, vem daí. A gente tem ainda muitas mulheres com essas crenças machistas, né, que veem a nossa sociedade ainda de uma forma machista, mas acho que a gente tendo essa compreensão, eu acho que a gente consegue avançar com mais leveza, sabe? Entendendo de onde vem essa dificuldade de aceitar mulheres que estão além do seu tempo, né? Eu acho que a gente poder sempre fazer essa reflexão, sabe? Fomos criados dessa forma, nessa sociedade machista, mas a gente já avançou, a gente vai avançar mais ainda, e nós somos ferramentas para fazer com que esse avanço aconteça. E não vamos desistir, né? E para fechar isso, então, tem um poeminha que diz, né? Eles passarão, eu passarinho. Eu penso nele todos os dias, né? A crítica passa e você continua escrevendo sua história. As pessoas que, enfim, eu acho que a maior qualidade na vida de qualquer um que queira continuar a sua caminhada é se cercar de pessoas maravilhosas. E aí, encerrando aqui, porque as nossas meninas estão precisando sair, antes do Juan fazer a foto, que ele tem que fazer a nossa foto maravilhosa, eu costumo dizer que talvez por isso eu esteja sempre tão de mãos dadas, por exemplo, com a Márcia. E porque toda vez que eu desacredito em algo, ela vem e me diz, vai. E por isso que eu peço colo muitas vezes e estou do lado da Deborete, porque ela faz a mesma coisa. E assim como tantos outros, os meus mentores todos. Muitas vezes eu falo, cara, eu estou desesperada, eu não sei o que fazer, não tenho dinheiro, o Instituto é assim, né? Não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo, e eles estão juntos. Então, eles passarão, nós passarinhos. É isso. Bom, terminamos aqui uma sexta-feira maravilhosa. Márcia, fala aí, como é que tá seu coração, assim, ó? Gente, eu não tenho mais nem o que falar, porque foi a coisa mais linda, assim, os relatos das meninas também, a participação de todo mundo. Eu sei que o tempo deu uma estourada aqui, pedimos desculpas, mas é porque estava muito, muito, muito legal. Débora, você é incrível, você é um exemplo para essas meninas, para a gente, para mim. Me fez refletir. Eu vou entrar no final de semana achando que eu posso tudo, viu, Cris? Eu também, eu também. Vocês sabem que a Márcia é tenista, né? E ela foi no último campeonato campeã.
Eu vou te Ai, contar, ela pode sim. Não, eu vou te falar, eu ainda quero ser pianista também, assim, para ficar bem chique. Então vamos lá, vamos para a foto. Vamos lá, Vamos gente. para a foto? Liga a câmera aí, vamos rapidinho. Juliana, aparece aí. Juliana, coitada, tá pobrezinha doente. Tá só o caco, tadinha, tá bem. Mas ela tá acreditando nela agora, não é, Márcia? Tenho certeza. Acredita, Juliana, acredita que vai ficar bom. Acredita. Vamos lá para nossa tá fotinha, pronto, pessoal? amor? Tô mais do que pronto. Vamos lá, pessoal, então. Vamos ser 2 fotinhas aqui. Então, já o primeiro sorriso aí para a primeira rodada. 1, 2, 3 e... Show demais, show demais. Já peguei o primeiro, pode relaxar aí um pouquinho. Tudo certo, que eu já vou tirar a segunda fotinha para a gente não poder ficar com um sorriso fechar. amarelo. É isso. Agora vamos para o segundo. 1, 2, 3 e... Show demais, pessoal. Fechamos aqui nossas fotinhas. Deborete, gratidão. Obrigada pela parceria. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelos ensinamentos. Vamos te enviar vídeo, vamos te enviar foto. E agora você sabe, você tem mais um monte de meninas, educadores e mentores que vão estar de olho lá naqueles vídeos que são maravilhosos. Pois é, em novembro você está com a gente, hein? Nós vamos estar aqui em Brasília com todas essas meninas, todos esses professores, educadores, mentores, todo mundo vai estar junto, tá bom? Beijo grande, gente. Podem Bom contar final de semana. comigo. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada pelo pessoal. convite. Prazer. Meninas podem falar, Prazer, todo pessoal. mundo pode abrir o microfone e Tchau, falar. gente.